cara tá hackeando o Meet, pô. Pois é, o Meet removeu, aconteceu alguma coisa ali. Vai poder voltar depois. Eu não sei o que aconteceu também. Eu cliquei para acessar no Meet, né, ali na agenda, para abrir a... Olha, eu fiquei acho que uns 3 ou 4 minutos esperando carregar o Meet. Não sei o que aconteceu, não. Ô, Wagner, o que você fez aí que o Meet falou que não só ia começar depois de te expulsar da sala? Ô Fernanda, minha internet tá bem sacanagem hoje. Não, eu estou achando que é algum problema com o Google, porque a hora que eu mandei iniciar a gravação, ele falou que só ia iniciar a gravação depois de te expulsar. É Pô, cara, sério. então eu vazo, cara. Não, aí apareceu assim, os seguintes usuários serão removidos, né? Mas ele poderá voltar depois de iniciada, eu não sei, alguma coisa. Beleza, então. Não, agora está funcionando. Mas era Tô com o contigo IP aí, da né? Ubra ainda, tudo certo, né? Não tô com muito. Tu andou aprontando alguma coisa aí, fez comentário no Google aí, os caras estão em cima. Tá. A NSA vai bater na tua porta aí, cara. Beleza. Então Segue aí, tá, Fernando. Não vou atrapalhar mais, cara. valeu, vamos tocar a nossa aula aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de infraestrutura de educação, né? Infraestrutura de sustentação, e vamos também falar de bases de dados e Big Data. Quando a gente fala de infraestrutura de sustentação, a gente tem que pensar que é tudo aquilo que sustenta as aplicações que a gente tem disponíveis, né, dentro da nossa infraestrutura, dentro da nossa estrutura de TI. Tá? Então, hoje em dia, os arranjos eles são muito mais complexos, né, para a gente entregar um sistema para o nosso usuário. Então, antigamente, o que se pensava? Não, eu tenho um sistema que ele é cliente-servidor, então eu instalo tudo lá no servidor, instalo o meu front-end, né, lá no meu cliente, né, o camarada se conecta no servidor e acabou. Antigamente, o servidor era só uma máquina, né, numa sala que ficava reservada para aquilo, ou então embaixo da escada. Né? A gente sabe quantas salas técnicas embaixo da escada vocês conhecem, né? Hoje em dia, não, né? As aplicações, elas são cada vez maiores, elas precisam ser cada vez mais escaláveis, e a nossa infraestrutura, ela está cada vez mais complexa. Então, hoje a gente tem uma série infindável de elementos que fazem parte da nossa infraestrutura de sustentação. Até porque também as aplicações hoje lidam cada vez mais com volumes gigantescos de dados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tá? Então, o que é o conceito de infraestrutura de sustentação? Infraestrutura de sustentação é todo o conjunto de hardware e software necessário para o provimento de serviços e funcionamento de sistemas. Tá? Então, é efetivamente o conjunto, né, desses dois elementos que eu consigo entregar os meus sistemas. Normalmente, infraestrutura de sustentação é tudo aquilo que não é o ponto de acesso do usuário, né? Não é o equipamento que o usuário utiliza. É toda a infraestrutura que eu tenho por trás para poder entregar aquele sistema, a utilização daquele sistema para o meu usuário, tá certo? Então, o que a gente tem normalmente nessa infraestrutura de sustentação? Eu tenho servidores que podem ser servidores de processamento ou de armazenamento, ou as duas coisas, né? A gente hoje tem equipamentos bastante especializados. Nós temos lá o servidor de armazenamento, nós temos storages, né? A gente tem NAS, que é um tipo de storage mais especializado. A gente tem servidores de processamento, tem aqueles blade servers, né? Com só equipamentos para processamento ali, ou temos equipamentos
misturam as duas coisas, né? Servidores que têm tanto armazenamento como processamento neles. A gente tem as plataformas de virtualização, e fica naquela zona cinza, né, que a gente já conversou. Hoje em dia, as plataformas de virtualização, elas são muito mais complexas. Tá? Então, hoje é quase um ecossistema de virtualização. A gente tem equipamentos de interconexão, middleware, né, que são aqueles equipamentos que ficam no meio do caminho, equipamentos de rede, switches, roteadores, os equipamentos de segurança, firewalls, proxies, outros balanceadores de carga, e, enfim, uma série infindável de equipamentos que a gente coloca no meio do caminho para conseguir entregar o acesso à aplicação para o nosso usuário. Beleza? Então, é um conjunto de itens que permitem a operação de sistemas com desempenho, confiabilidade e segurança. Né? Esses equipamentos, normalmente, eles precisam de monitoramento constante e pessoal qualificado. Por quê? Porque são estruturas extremamente complexas. Tá bem? Eu sei que muitos de vocês aí trabalham, né, em empresas que prestam serviço de TI e sabem muito bem do que nós estamos falando. Né? Então, hoje é inadmissível uma empresa de TI que não tenha, pelo menos, um NOC estruturado, né, um centro de operação de rede, onde se monitorem todos os elementos da rede, servidores, sejam os próprios, sejam de clientes. Né? Para garantir o bom funcionamento e a entrega do serviço. Certo? Então, hoje, essa é uma área estratégica em empresas de médio e grande porte. Hoje, vocês não existe uma empresa que sobreviva, né, se ela não tratar a TI dela de forma diferenciada. Ela não vai conseguir entregar uma boa experiência para o cliente, seja ela qual for. A gente tem falado bastante nas últimas aulas aí de empresas de comércio eletrônico, né, os grandes varejistas. Por quê? Porque elas se enquadram num perfil de empresa que tem grande volume de tráfego, tá? Grande volume de dados, grande volume de processamento, logística complexa, enfim, uma série de itens que a gente coloca como interessantes de serem analisados com esse perfil. Bom? Beleza. Então, uma observação. Os equipamentos de redes, eles são necessários para a interconexão dos elementos em ambiente localizado ou distribuído. Quer dizer, então, que quando a gente fala desses equipamentos de rede como infraestrutura de sustentação, nós estamos falando das coisas que estão dentro do data center. Tá? Tem um switch fora do data center? Sim. E a gente está falando de estrutura de rede lá, ó, tá? Rede de acesso e distribuição. Tá? Rede de núcleo e rede de interconexão de data center, a gente trata como infraestrutura de sustentação. Tá certo? Então, normalmente, a área que trata, né, desses equipamentos, da parte de gerenciamento e manutenção configuração e manutenção desses equipamentos, é uma área bastante específica para isso. Tá? A gente não pode deixar misturar. Pedro estava com dificuldade de acesso aí, também estava com problema? Sim, sim. O pessoal estava com um problema de acesso ao Google aí. Eu, inclusive, tive dificuldade. Você levou bastante tempo para conseguir entrar? Bom, vamos seguir aqui. Então, quais são os itens comuns, né? Aquela arquitetura clássica de servidor, que é um PC melhorado. Normalmente, a gente tem aqueles... tanto servidores de torre, né? Que tem um processador e uma arquitetura de barramento
mais adequada para lidar com um volume de entrada e saída maior, né? Ou então eles são adequados para colocação em rack, né, em ambientes de grande densidade. E a gente tem aquelas arquiteturas diferenciadas, onde a gente tem os nossos blade servers, né, ou blade centers, né, aqueles racks com um monte de lâminas de processamento, nós computacionais, e aí a gente está falando de estruturas mais modernas, né, mais específicas. Claro, aí a gente tem algumas coisas diferentes, aí temos grids e outras coisas, e nós temos os storages, né, que são os servidores especializados em armazenamento. Normalmente é uma máquina que ela tem uma controladora, que não deixa de ser um equipamento, um computador, com um sistema operacional dedicado, e que é capaz de lidar com grandes volumes de discos, né, de unidades de armazenamento. E ele entrega aquilo ali num arranjo, né, complexo. A gente tem as plataformas de virtualização ou plataformas virtualizadas hoje, né? Então a gente tem virtualização com hipervisor ou com container, a gente tem conversado bastante disso hoje em dia, e as estruturas em cloud, que aí a gente tem uma virtualização, mas com um gerenciamento um pouquinho mais refinado. Tá? Equipamentos de interconexão, os middlewares que a gente fala, que são switches, roteadores, balanceadores de carga, appliances de controle e monitoramento de tráfego. Normalmente eu tenho que ter esses itens dentro do meu data center, por quê? Porque para eu monitorar essa estrutura complexa e poder fazer a interconexão dos equipamentos com uma capacidade de transmissão de dados bastante grande, eu tenho que ter equipamentos que sejam especializados nisso. Um switch de data center é muito diferente de um switch de rede de distribuição. Tá? Mas ele é diferente em quê? Diferente em funcionalidades. Se vocês pegarem, por exemplo, uma linha de switches específicos para data center, vocês vão ver que eles têm funcionalidades, principalmente para agregação de tráfego, que são diferenciadas. Esse switch de data center normalmente é um switch muito mais caro do que um switch que entrega as funcionalidades comuns de uma rede de distribuição de acesso. Alguém já ouviu falar em arquitetura Spine Leaf aí ou não? Ninguém? Adriano, nunca ouviu falar de Spine Leaf? Normalmente a gente fala de topologias, né, de rede para interconexão de equipamentos. Né? Hoje em dia, nós temos um conceito diferente para utilização dentro de data centers, né, que é a arquitetura Spine Leaf, ou topologia Spine Leaf, onde eu tenho uma espinha dorsal, né, de comunicação e eu tenho as folhas penduradas, que aí são os equipamentos pendurados nessa espinha dorsal. Tá? Normalmente eu tenho a intercomunicação com redundância e agregação de tráfego para grandes volumes de dados. Tá? Normalmente a gente tem em grandes data centers. É um conceito relativamente novo, né? Então, não é muito tempo não faz muito tempo que se adotou isso como um padrão de mercado, e vocês vão enxergar isso aí em equipamentos, os recursos, né, em equipamentos dedicados a data center. Então, servidores de arquitetura clássica, né, são aqueles equipamentos similares aos computadores de mesa, só que com recursos diferenciados. Então, normalmente, esses equipamentos eles têm capacidade de multiprocessamento, ou seja, eu tenho mais de um processador. Dificilmente vocês têm um equipamento para uso doméstico com mais de um processador, tá certo?
que a gente tem hoje em dia, normalmente são processadores com vários núcleos de processamento, mas com dois ou mais processadores físicos mesmo, ali, com socket, olha, só o pessoal mais excêntrico, né? Mas isso é algo extremamente comum em ambientes de data center. Por que que o que é mais vantajoso, né? Eu ter vários núcleos de processamento ou mais de um processador? Quem é que me responde essa? E aí? Olha a sessão espírita aí, né? Tem alguém me ouvindo? Estamos pensando, estamos pensando. Estamos Ah. pensando com o Google. Pera aí. Tá boa, tá boa. Quando dá essa demora, pode ter certeza que a galera está pesquisando isso. Ninguém vai sair O respondendo sem macaquinho ferrar. tá lá, né? Uhum. Mais de um núcleo, eu nunca trabalhei com isso, né? Mas não seria talvez um pouco mais vantajoso? Eu não sei se é dessa forma que ele atua, uma redundância também ou não. Não, não. Hoje em dia, todos os processadores, eles têm, não vou dizer todos, tá? Mas assim, 99% dos processadores têm mais de um núcleo de processamento, tá? Uhum, Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, que aí eu ainda mostro. beleza. Tela inteira. Tá. Então, vocês estão vendo minha tela aqui completa, né? Eu pelo menos deveria. Vou mostrar um negócio para vocês. Vocês estão vendo isso aqui. Estão vendo o histórico da CPU? Sim. Quantos processadores vocês estão vendo? Tem que dar um zoom esse. Eu já sei porque. Deixa eu só. É porque a minha tela é muito grande. Deixa eu compartilhar só a janela. Melhorou? Yes. Então, quantos processadores vocês estão vendo? Eu vejo quatro. Quatro núcleos. 4 núcleos. Não é isso? Isso. Exatamente. Então, por quê? É um processador com 4 núcleos, né? Exatamente. Fisicamente, eu só tenho um único processador. Deu um bagulho aqui para vocês. Tinha um negócio que mostrava aqui. Catando um negócio aqui que eu me lembro que. Quem é que usa o Linux Mint aí?
Você quer ver os core? Não, ali no relatório do sistema, ele tem a... Eu utilizaria o HTOP. Ele mostra o consumo individual por core. Bem legal, assim. Não, mas ele tem uma... Não sei o que eu fiz aqui. Não é o HTOP. Ele tem um negócio bem simples. Eu não consigo me lembrar o que era. Ele é um aplicativo, ou é uma opção que ele aparece assim, qual é a versão, Linux Mint e tal. E qual é o perfil do hardware. Tem o LSHW também. Que daí Não, mas mostra. aí, sim, aí, No Ubuntu, quando tu vai na parte de desligar, no Ubuntu Desktop, tu botar ali sobre o Ubuntu, daí ele mostra ali processador, mostra a versão isso. do sistema operacional, é o sobre, né? O about. Pois é. Aqui só está aparecendo sobre mim, mas aí só tem no meu. Eu sei que aqui no coisa tem um relatório de sistema e tem as informações do sistema. Aqui, vai aqui mesmo. Então, esse aqui é o relatório do sistema, que diz exatamente o que eu tenho. Como vocês podem ver aqui, ó, o que eu tenho? Tá? Eu tenho um processador que tem 4 núcleos de processamento, certo? Então, o sistema operacional, ele enxerga como se eu tivesse 4 processadores, tá? Mas, na verdade, são 4 núcleos de processamento em um único processador físico. Beleza? Visto? Qual é a diferença entre eu ter um único processador físico e mais de um processador físico? Além de gastar mais energia. Pode repetir a questão, por favor? Qual é a diferença entre eu ter um único processador físico e eu ter mais de um processador físico, além de eu ter mais gasto de energia? Eu acredito que se a gente tiver mais de um processador físico, a gente vai estar conseguindo distribuir a carga entre ambos para poder ter mais de desempenho. Tá, mas vamos lá. E se eu tiver um processador que tenha capacidade de multiprocessamento? O que é mais eficiente? Eu ter um processador que tem 4 núcleos de processamento ou 2 processadores com 2 núcleos de processamento cada um? Eu teria que estudar um pouquinho. O que vocês acham aí?
Eu chuto a B. Por quê? Entre A e B, eu chuto a B. Mas por quê? Então, há uma motivação para isso. Murilo, por que um processador? Vai, essas é difícil de sair, hein? Eu vou chutar, eu acredito pelo fator físico, eu acho. Que tô tendo um quad-core ali, ele tá fisicamente mais próximo os núcleos um com o outro ali, facilita o processamento, questão de barramento e tudo mais. Uhum. Questão de processamento. É o meu ver, né? É o meu chute. Eu acredito que Uhum. seja melhor, porque tu distribui a carga entre eles ali. Uhum. O seu chute, pelo menos a sua linha de raciocínio, ela é perfeita, tá? Mas o seu chute, ele é 50% certo, tá? Por quê? Porque não existe verdade absoluta, tá certo? É muito relativo, depende do tipo de aplicação. Se eu estiver jogando um jogo, por exemplo, o volume de dados que eu preciso tratar, ele é bastante específico para uma aplicação. Então, ele vai funcionar exatamente como você pensou. Eu tenho um volume de dados que entra no meu processador e eu consigo fazer processar várias, né, várias funções ao mesmo tempo, né, várias tarefas ao mesmo tempo, tá certo? Então, quando eu tenho para uma aplicação doméstica, né, para uso doméstico, um computador com múltiplos núcleos de processamento, ele é ele apresenta um melhor desempenho. Mas, quando a gente está falando de equipamentos para data center, o equipamento com mais de um processador, ele apresenta um desempenho melhor. Por quê? Porque o barramento de entrada de dados no processador, ele é limitado. Mesmo que o processador ele tenha capacidade de processamento, o meu barramento ele tem uma limitação de entrada e saída. Então, quando eu tenho mais de um processador, eu consigo dividir, e claro que nós estamos falando de multiprocessamento, então eu tenho um chipset que também é um processador, que divide essa carga entre os dois processadores. Então, o volume de entrada de dados dentro do processador, ele é maior. Tá? Se a gente for pensar nos dois conjugados. Então, assim, quando a gente está falando de... Conseguiram pegar o conceito? Quando a gente está falando de equipamentos que precisam processar grandes volumes de dados, mas não de uma única aplicação, e aí a gente está falando de servidor, é muito mais vantajoso eu ter mais de um processador físico. Tá? Agora, quando é uma aplicação doméstica, aí sim, aí normalmente vocês... hoje o que consome processamento em casa é jogo, né? Ou então aplicações de engenharia, para quem trabalha com isso. A aplicação ela é escrita, né, para entrar um volume não muito grande de dados no processador, mas são cálculos complexos. Tá? Quando a gente fala de servidores, o processamento ele não é complexo. Normalmente, o servidor ele precisa o quê? Embalar um sistema operacional, né? As infraestruturas de virtualização, alguma coisa mais de entrada e saída. Né? A gente não tem processamento complexo.
mas a gente tem grandes fluxos de dados que precisam entrar e sair. Então, mas professor, e quer dizer então que sempre vai ser assim? Não, depende muito de como a aplicação foi escrita, né? Tem aplicações que são desenvolvidas para multiprocessamento, tem outras aplicações que não. Então, tudo varia. Mas, de uma maneira geral, e outra também, que o processador, o mesmo processador que vocês têm em casa, né, dentro de um servidor vai ter algo bastante parecido ou então com características pouco diferentes. Ele vai ter pelo menos a mesma base, mas com outros recursos. Se vocês pegarem lá o site da Intel, façam uma comparação dos Core i que vocês têm aí, 5 e 7 para uso doméstico, e os Xeon, né, os Xeon, que a gente tem para uso nos servidores, tá certo? Beleza, então pacificamos esse ponto. Então, esses servidores normalmente se apresentam, né, fisicamente como desktop ou base server, aqueles para hack, que a gente chama. A gente tem uma limitação para ampliação de recursos, esse camarada, eu não tenho como fazer um grande upgrade nele, né? Normalmente eu uso esse tipo de servidor para embalar um determinado serviço específico ou uma aplicação pontual, tá certo? Por quê? São servidores de baixo custo, mas eles não são escaláveis. Bem baixo, em teoria, né? Normalmente são equipamentos bastante caros para o nosso bolso, mas em termos de data center são equipamentos baratos. E a operação e a manutenção desses caras é bastante simples, né? Então, ele é um computador um pouquinho melhorado, beleza? Só que aí a gente tem aquelas arquiteturas diferenciadas, que eu tenho os equipamentos altamente especializados. A gente consegue ampliar a capacidade desses caras de forma escalar, e eu consigo agregar, colocar vários equipamentos desses para trabalhar em paralelo, tá? Então, normalmente, o custo desses caras é altíssimo, tá? Um Blade Center desse aqui, só a casca custa em torno de 1 milhão, não, mais. Com dólar a R$ 4, custava 1,5 milhão de reais. Né? Essa coisa de quase 2 milhões. E aí aqui, ó, a gente tem um monte de equipamentinho. Isso aqui é um storage. Não, isso aqui é um storage. Agora que eu vi. Tá? Isso aqui é disco. Disco. As nossas plataformas de virtualização, né, a gente já falou que apesar de ser software, esse camarada é de grande importância por ser intermediador entre hardware, né, e as nossas máquinas virtuais, independente do formato dos sistemas operacionais. Então, normalmente as plataformas de virtualização, e aí normalmente um ambiente, ele é bastante complexo, inclusive no seu gerenciamento. E aí a gente tem diferentes estruturas e arranjos. Eu posso ter um cluster, eu posso ter uma estrutura standalone, eu posso ter, a partir de um servidor de container ou um cluster de containers, né? Então, e o provimento do serviço de virtualização pode ser uma virtualização normal, né, pontual, ou então um ambiente em cloud escalável, que aí eu só vou agregando o equipamento embaixo. Que é uma versão um pouco mais... É uma versão diferenciada de um cluster. Vamos lá, vou fazer uma pergunta que eu vou partir do princípio que vocês já sabem, mas eu preciso ter certeza. O que é um cluster? Um cluster, dá para a gente colocar que é um ambiente onde a gente tem dois nós, né? Vou usar o exemplo de virtualização, onde a gente tem dois nós, e eles compartilham, né? Vamos dizer que uma máquina entre esse ambiente pode compartilhar o recurso dessas duas máquinas. Deputado, simplifique a sua explanação. Um cluster, podemos dizer que a gente tem uma alta disponibilidade de um serviço no qual uma máquina virtual pode migrar de um nó para o outro. Então, a gente tem um cluster. Não pensa em virtualização. Um conjunto de máquinas, no caso. A gente poderia julgar um cluster, um conjunto de máquinas para virtualização. Tira a virtualização. Fala, Murilo.
disponibilidade. Peraí, fala, Murilo. Murilo levantou a mão lá. Opa, levantei errado aqui. E... Cliquei errado. Mas não sei se está certo, mas acredito que um cluster pode ser um servidor. Não. Um cluster, como o nome já diz, né? Ele é um conjunto de equipamentos trabalhando de forma coordenada para um determinado fim, tá certo? Então, é o que o Adriano, ele estava... essa quem trabalha no dia a dia, às vezes, mexe com as coisas, mas fica com a dificuldade de entender o conceito, tá? Então, Adriano, você está até indo pela percepção correta, mas falta esquecer da virtualização, tá? Por quê? Porque necessariamente um cluster ele não precisa ser em um ambiente virtualizado, certo? Por exemplo, quando a gente trabalha com servidores virtuais, e aí eu posso distribuir, tinha um negócio chamado LVS, que é o Linux Virtual Server. Tá? Então, o que, que eu fazia? Eu pegava um monte de máquina, tá? Rodando o Apache. Eu sei que cada máquina daquela, cada Apache daquele consegue atender, sei lá, 1000 requisições simultâneas. Então, o que, que eu faço? O LVS é um balanceador de carga que fica na frente desses caras, eu junto todos esses caras como se fosse um cluster, e assim, o usuário, ele enxerga isso como se fosse um único equipamento, como se fosse um único ponto. Mas, na verdade, eu tenho um conjunto de equipamentos organizado e trabalhando de forma integrada para poder entregar o serviço para o usuário. Tá? Então, o conceito de cluster, assim, de maneira simplificada, é essa. Né? Então, é um conjunto de equipamentos trabalhando de forma coordenada para eu conseguir entregar um determinado serviço, um determinado recurso. Certo? Por isso que eu bati tanto no deleta a virtualização. Claro que a virtualização, ela acaba, principalmente em ambiente que eu preciso de escalabilidade, o cluster ele é absolutamente necessário. Tá? Por quê? Porque eu consigo distribuir os recursos computacionais daquele conjunto de equipamentos para os serviços que estão rodando ali dentro daquele ambiente, tá certo? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Tá bem? Adriano, ficou mais claro? Sim, claro. Entendeu? Por isso que eu falei, esquece da virtualização, tem que pensar que é um conjunto, é um conjunto. Se é virtualização, se é armazenamento, aí é outro departamento, tá? Aí é o segundo nível. Mas o cluster é isso. Beleza? Tá? Qual é a diferença de virtualização pura ou para um ambiente em nuvem? Qual é a diferença? A virtualização normal, né? Eu tenho um recurso que ele vai agir, vai se comportar como se fossem muitos recursos, eu tenho um gerenciamento centralizado, e o acesso a esses recursos, né, ele não necessariamente é ubíquo. O que é ubíquo? Was ist ubíquo? Guilherme está devagar no Google, hein? Essa já era para ter saído já. Ô, professor, Hum, eu imagino assim, pelo menos nos ambientes que eu mexo, a gente mexe bastante com container, e, né, que é em OpenVZ e hum, em KVM, né, para a parte de hum. VM. Em KVM a gente consegue, de certa forma, a gente omitir as coisas que a gente tem, que eu acho que poderia entrar na parte talvez de cloud. O meu conceito, que eu acredito que seja,
E uma virtualização pura talvez seria algum container, né? Porque daí a gente está usando o hardware diretamente, né? Não, sei porque se- eu posso ter container dentro de VM. Isso aí não é bem isso. Porque normalmente a palavra da vez é ubíquo. O que é ubíquo? Que é uma palavra que a gente ouve aí no dia a dia e às vezes não se dá conta do sentido dela. Né? O que é ubíquo? É o que está ou existe no mesmo tempo em toda parte. Boa. E isso quer dizer o quê? Que pode estar em todo lugar. Tá, vamos trazer isso para o entendimento que a gente precisa. O que seria um acesso ubíquo? sei Acesso lá, de onde eu acredito que uma AWS da vida estaria autodisponível para acesso, e independente do acesso, tu vai conseguir acessar ele de qualquer lugar. Mas, Ubíquo é aquilo que é acessível de qualquer lugar. Então, uma nuvem pública, ela é ubíqua. Tá? A minha infraestrutura de virtualização que eu tenho dentro da minha empresa, tá? Ela não é ubíqua, a não ser que eu tenha a minha nuvem privada, tá certo? Normalmente, a nossa infraestrutura de virtualização, ela é de acesso interno. Eu posso até colocar o serviço de forma externa, tá certo? Mas o gerenciamento e toda a minha infraestrutura, ela é interna. Quando você vai usar um AWS da vida, um Azure, o que você faz? Aquilo ali, você gerencia, né? O seu acesso a toda aquela infraestrutura, ela é ubíqua. Tá? Ele te entrega aquilo como serviço, claro, você tem uma interface de gerenciamento e você tem as aplicações que você disponibiliza lá para fora. Tá? Mas, quando a gente fala de virtualização comum, né, a gente trata de que o acesso aos recursos, serviços e sistemas não necessariamente é ubíquo, tá certo? E cloud, que depende fortemente de virtualização, sim, primeiro, eu provejo, acho que é isso, né? Eu tenho provimento de recursos na forma de serviço, tá certo? Então, inclusive, a gente tem plataformas que permitem o estabelecimento de métricas para cobrar, tá? Então, tanto é que quando vocês acessam lá a Amazon, vocês podem pagar por volume de armazenamento, por processamento, por volume de tráfego, enfim. Né? O usuário ele pode gerenciar os recursos necessários para o serviço ou a aplicação, do jeito que ele quiser. Normalmente, numa plataforma de virtualização clássica, a gente não tem isso. Né? O cara faz uma solicitação numa máquina virtual, o administrador vai lá, cria a VM e só dá o acesso para o cara. E normalmente a gente tem o quê? Infraestrutura, né? Software e plataforma como serviço, né? IA, SaaS e PaaS. Tá? E os equipamentos de interconexão, que a gente já falou, são aqueles caras que provêm, né, a interconexão em ambiente controlado, especializado, ou seja, são os nossos switches de data center. A gente tem alguma coisa de conexão com a rede externa, mas aí nós estamos falando ainda de rede core. Tá? A gente precisa desses caras, por quê? Porque eu tenho que fazer a interconexão dos meus servidores, tá? Com o resto do pessoal dentro do data center. E aí os middlewares, que a gente já falou, que são balanceadores de carga, analisador controlador de tráfego, equipamento de segurança e outros penduricalhos que a gente tem. Então, assim, essa parte de infraestrutura de sustentação, acho que ficou bem claro.
Né? Ninguém tem dúvida que nós estamos falando das coisas que deveriam estar, né, dentro de um data center ou que fazem parte desse ecossistema, certo? Depois que saiu daquela salinha de telecom que tem do lado do data center, aí é vala comum, é serviço de telecomunicação. Bom, vamos falar então de bases de dados e Big Data. O que eles fazem parte da infraestrutura de sustentação? Bem ou mal, todo o sistema que a gente vai entregar, ele tem por finalidade o processamento e armazenamento de dados. Então, né, a gente, por óbvio, vai acabar precisando de uma estrutura especializada no armazenamento de dados. Tá? Então, normalmente, os dados eles ficam armazenados em sistemas ou serviços específicos que permitem a integração com outros sistemas e extrair informações qualificadas, tá certo? A gente chama esses caras de SGDBs, ou Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados. Então, são aplicações especializadas no armazenamento de dados e dependem da da infraestrutura de sustentação. Por quê? Porque o SGDB, né, o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, ele é uma aplicação dentro de um sistema operacional. É o Oracle que vocês usam, o SQL Server da Microsoft, o MySQL, o Postgres, NoSQL, Hadoop e outras maluquices aí que a gente tem novas, né? Esses caras, eles podem também ser configurados em diferentes arranjos, então a gente vai ter cluster de banco de dados, tá? Onde eu vou ter vários elementos, várias instâncias daquele serviço, né, funcionando como uma só, e aí sim, trazendo alta disponibilidade e entregando performance, né? Mas esses caras são responsáveis pela parte mais importante das aplicações, que é aquela que contém os dados. Tá? Então, uma aplicação sem dados não é nada, não serve para nada. Então, os bancos de dados comuns, eles armazenam os dados de forma relacional. Então, eu tenho uma linha, uma coluna, um planilhão de Excel e os relacionamentos. Tá? Então, a gente tem aquelas várias tabelas, né, onde eu armazeno os dados e eu tenho relacionamentos entre as tabelas. Vocês tiveram disciplina de banco de dados ou não? Minha parte, sim. Sim? E aí? Sim, eu tive. Sabem escrever uma query em SQL aí? Update sem where. Update sem where, essa é boa, né? Pô, mano. Update sem where é boa. Pô, Marcos, mas olha, eu não sou muito fã de programação, mas o meu orientador tem me puxado as orelhas que eu tenho que desenvolver um negócio. E eu tenho usado Python. Cara, eu vou dizer que é bem interessante. Eu gosto de JavaScript, né? Administrador de sistema é uma desgraça, né? Os equipamentos da Apple são meio ruins de jogo em relação a gerenciamento de temperatura, né? Tanto é que os iMac todos cozinham a placa de vídeo, porque como a Apple pensa que os equipamentos têm que trabalhar silenciosos, tá? A temperatura vai lá na casa do chapéu, e aí a ventoinha não... Aí... No ASX existe uma aplicação, acho que o MacFans, uma coisa assim. Não me lembro como é que é. Que aí você ajusta, né? Você, inclusive, bota lá o ponto de temperatura que você quer e para acelerar os ventiladores, né?
Só que no Linux não tem isso. Aí o que você tem que fazer? Você tem que descobrir onde é que estão os sensores, ler a temperatura e escrever um script para isso. Então, aí, e são coisas simples de se fazer. Isso é divertido. Aí você Professor, acaba com... Diga. te contar assim, uma aí, a parte de gerência, né? Hum, Hoje eu peguei um caso bem legal, cara. Os caras compraram um cliente lá que nos entrou em contato com a gente. Ah, a gente tá com uma dificuldade num VMware com umas placas 10 gigabit. A gente comprou 6, né? A gente sabe que ter placa 10 gigabit não é barato, né? uhum. Os caras compraram lá umas placas 10 gigabit da HP para pôr num switch Dell. Ah, o Mendiabic. Isso, exatamente. Compraram as placas 10 gigabit lá. E a gente revirou, né? Pegou o modelo do servidor, a versão do VMware, vamos ver o que está homologado, o que não está. Resumo da ópera: o VMware aceita a placa, reconhece a placa, tudo certo. Porém, o Dell recusa e não deixa acender a luz da placa. Não acende de jeito nenhum. Tem driver, está instalado o driver na versão correta. Cara, reviremos o servidor. Fizemos tudo que podia fazer. O Dell é incompatível. Por isso que tem que ver né, antes de... Porque GBIC é caro, antes de comprar, tem que ver se é compatível. Exatamente. Os caras gastaram Normal, uma grana sem planejamento nenhum, cara. Eu fico excelente. abismado. Isso chama-se gestão. Gestão, exatamente. Os caras são uma empresa de um provedor pequeno e os caras gastaram dinheiro à toa. Agora vão ter que ver se consegue dinheiro de volta, ou, né, estornar a compra. Vem no Mercado Bom, Livre. Aqui, ó, só para mostrar para vocês. Isso aqui foi 10 minutos de raiva, de ter que ficar ajustando velocidade não é, de ventilador para a máquina não cozinhar. Viu? Aí você acaba com um negócio desse aqui escrito em Shell Script. Viu, Marcos? É Ah, que simples. viagem. É simples, pô. Ah, aqui, ó. Ó, se eu não passar nada, opa, ele diz como é que usa. Aí, se eu passar lá, status, ele diz qual é a velocidade do ventilador. Aí, beleza. Diminuir a velocidade do ventilador. Olha lá, acelerando. Viu? Coisa linda. É maravilhoso isso. Quando você começa a fazer as coisas funcionarem de maneira simples, é uma delícia. Ei, Fernando, tava vendo tu mostrar um pouco de programação aí. O cara, acho que a grande parte do pessoal aí é de redes, né? Uhum. Acho que grande parte, né? Eu tava vendo, cara, o cara vai ter que começar a estudar Python, né, cara? Vou te passar um... Cara, Não, porque eu digo assim, né? Porque a parte de redes aí tá tudo nesse sim, caminho aí, né? De ser de forma mais automática, né? sim. Você tem facilidade com em inglês ou não? Sim, sim. Então dá uma olhada. Tem esse site aqui, ó, Manda aí. que tem
Aqui, ó. Python.land. Uhum. Tá? Esse tutorial aqui é o tutorial mais bunda que eu vi, e que o cara é muito didático. É Ah, da hora. simples. Muito simples. Sim, Ele sim. diz o que é, ele diz coisa. É muito simples. Como é que funciona? Olha, em 20 minutos lendo assim, você já começa a se achar. Eu sempre caminhei bem por fora da programação, assim, sabe? Eu gosto da parte de infra, assim, né? Mas, cara, chegou um momento que o cara, obrigado agora, tipo assim, né? Tá mudando a coisa e o cara precisa aprender, não tem mais jeito de fugir, não. Eu também não sou muito fã de programação. Eu gostava de programar em PHP, né, cara? Mas PHP não é um HTML mequetrefe, né? Com recursos avançados. Eu era fã do C, C++ e era isso. Eu era fã do C no primeiro semestre, não, no segundo semestre de faculdade. No terceiro semestre de faculdade, eu queria me enforcar, né? Quando passou de programação 1 para programação 2, né? Ah, não, até o 2 estava tranquilo. Aí C++, beleza. Aí quando eu vi que o C Sharp, aí... Tá louco. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer mestrado e aí o meu professor, o orientador, me convidou a desenvolver na verdade, você já ouviu falar do MQTT, mosquito? O MQTT ele é um serviço, é um servidorzinho que você o objetivo dele é simplesmente receber mensagens de automação. Tá? E aí você divide essas mensagens por tópico, e aí quem quiser consultar essas informações, você se inscreve naquele tópico e ele vai... Normalmente você usa para automação, para IoT, essas coisas. Aí o problema é que assim, é um negócio extremamente funcional, mas você não tem como escalar. Então, existem várias iniciativas de escalabilidade para isso, ou com cluster, ou com não sei o quê. E ele publicou um trabalho para trabalhar com federação. E aí ele falou assim, preciso de alguém que desenvolva o mecanismo de federação, que a teoria já está pronta, agora é só ir para a prática. Senhor, vamos lá. Aí eu estou abraçado nisso. Mas vale a pena, vale a pena. E assim, a curva de aprendizado ela é bem simples. Eu achei que eu ia apanhar mais, mas não estou apanhando tanto. Não. Até para fazer socket, essas coisas, você escreve 4 linhas de código e já as coisas já saem funcionando. Então eu recomendo. Vamos lá, vamos terminar nossa aula. Bom, então a gente sabe que as nossas bases de dados normais, né, elas elas são sistemas gerenciadores de banco de dados relacional. Qual é a vantagem? O dado ele é estruturado, então a gente sabe que buscar os dados ou armazenar os dados num banco de dados relacional é muito simples. Por quê? Você sabe o que você vai achar ali no meio. Você sabe qual é o tipo de dado que você vai buscar, tá certo? Então, você sabe se vai ter um dado que é do tipo inteiro, se é um dado que é uma string, né? Então, quando a gente desenvolve uma aplicação, por exemplo, de cadastro, vocês já dizem lá, tem lá o nome do cidadão, né, que é de tipo caractere até, sei lá, 80 posições, né, tem lá data de nascimento, que é do tipo data, enfim. Só que aí, hoje em dia, a gente tem um novo paradigma, né, de armazenamento de dados, que nós chamamos de Big Data. O que é Big Data? Big Data é o armazenamento de dados não formatados ou não estruturados.
Então é eu pegar um monte de tralha, tá certo? E-mail, publicações coletadas em mídias sociais, tráfego de rede capturado, né? Os crawlers que fazem buscas nos sites para fazer indexação, sensor industrial elétrico, qualquer coisa, tá? Que dificilmente eu conseguiria armazenar num banco de dados relacional e com grandes volumes, absurdos volumes de dados. E aí a gente está falando de petabytes, exabytes ou eneabytes, tá? E gerados com uma velocidade muito grande. Então, o que é Big Data? Big Data é tralha. Toda a tralha que vocês conseguirem juntar no mesmo lugar. Tá certo? Só que essa tralha tem informação. Né? Eu consigo fazer, construir informações em cima dos dados coletados dessa montoeira de coisa. Tá certo? O que é o interessante no Big Data? Big Data normalmente contém características, padrões e anomalias interessantes. Tá? Então, se você pegar aquele tantão de coisa, dependendo de como você olhar e qual é o tipo de tratamento que você der naqueles dados, vocês vão achar coisas interessantes, tá certo? Isso é o que dá a inteligência competitiva de uma empresa, tá certo? Por que vocês acham que o Google e o Facebook são duas empresas de tanto sucesso? Por quê? E aí, pô? Tamo aí. Essa parte aí eu não tenho know-how, não. Por quê? Por que o Google e o Facebook são empresas que têm um diferencial de inteligência tão grande? Tá, porque eles armazenam os dados de todo mundo, porque todo mundo usa o serviço deles. Então eles têm os dados de, tipo, todo Porto Alegre pesquisa uma coisa, então eles sabem tudo que tem aqui. Então eles têm toda essa informação catalogada, sem ter uma pessoa sequer aqui. Claro que tem, tô só dando um exemplo, né? Sim, mas qual é a grande sacada? Eu acho que é usar a ideia é o que a gente vê hoje em dia. Usar os dados das pessoas para desenvolver melhor os seus produtos e vender mais. Acho que seria isso. Sim, então o que eles têm capacidade de tratar ou de construir conhecimento em cima de um monte de dados de tralha, tá certo? Sim, dados não tratados, no caso. Exatamente. Porque vocês que usam Android, né, vocês, quando criaram a sua conta lá no Google, né, vocês venderam a alma de vocês para o Google. Ponto. Né? Se vocês falarem qualquer coisa perto do telefone celular, o que vai acontecer? Sim, mas dá para desabilitar, né? Mas o que vai acontecer? É tudo gravado. E aí o que o Google faz? Trata esses dados. E aí o que ele faz? E devolve propagandas, né? Te empurrar a mercadoria ali que tu falou ali. Ele Todo faz aquele um negócio- maldito tênis e brota o tênis lá. Isso a gente chama de profiling. Tá? O que você faz? Você identifica um determinado usuário, tá? E você fica levantando todas
você fica monitorando tudo que ele faz, para tentar traçar um perfil desse cara. E aí, talvez, coisas que sejam diretas, né? A gente está falando aqui do tênis ali, que apareceu o tal do tênis, mas daqui a pouco eu começo a falar porque eu viajei, porque e vai aparecer preço de passagem. Tá? Então, ele começa a construir outras informações no meio disso. Fala, Adriano. Uma coisa que vocês estão falando, essa parte do profile, né? Que questão de coleta dos dados, né? Por exemplo, o Google, né? Uma vez a gente tentou lá no serviço usar os cookies, né? Essa parte do Google ao favor, né? A gente queria comprar algo em específico num preço muito bom. E a gente pegou e usou ao favor. Botamos para abrir o navegador todo santo dia fazendo a mesma pesquisa. E todo dia a gente já viu o preço do item e, cara, chegou um momento que a gente chegou num preço assim, tipo, cara, é o mais barato possível. Você acaba forçando o mecanismo a te entregar alguma coisa. Mas, cara, o negócio é muito esquisito. Esses tempos eu tava pensando, a AWS, acho que era a Route 53, eu tava pensando, cara, no serviço, mas eu não tinha nem pesquisado ainda, cara. Eu não sei, cara, o negócio é muito teoria da conspiração, tu explica, tu não pesquisa, e do nada ele tá na tua timeline, a AWS, não sei o quê. Cara, parece que os caras estão escutando o que tu tá falando pelo teu áudio do smartphone, sei lá, o negócio é muito doido. Não, é tenso. O negócio é tenso, cara. Bem tenso. É bem complicado. Vamos falar um pouco de inteligência empresarial, né? Que inteligência empresarial ela é construída em cima de mineração de dados. E hoje a gente está falando de dados em grandes volumes, né? Então, primeiro vamos falar o que é vamos falar de data warehouses e data marts. Data warehouse e data mart são arranjos de armazenamento com dados históricos e dados correntes. Tá? Esses caras eles servem para permitir análise comparativa para perceber tendências. Normalmente são apenas para consulta. Então, quando a gente tem um data warehouse, a gente tem um armazém de dados mesmo, tá? Que ele é utilizado para tentar construir inteligência em cima daquela informação, tá certo? São dados focados em consulta. E aí, a gente tem o Data Warehouse, que é um armazém, o Data Mart, que é um pequeno mercado, e o meu Data Warehouse ele pode ser composto de vários Data Marts, que eles podem ser distribuídos de forma geográfica, funcional ou estrutural. Tudo depende da empresa, tá? E esses dados, eles são extraídos de todas as fontes possíveis. Então, esse conceito é um conceito clássico, né? O Data Warehouse, clássico assim, claro, ele não tem tantos anos assim, mas ele já é utilizado há bastante tempo, onde eu pego todos os meus dados históricos e vou colocando, é como se fosse um arquivão morto, para eu poder integrar com aplicações de construção de inteligência competitiva. Tá? Então, normalmente, o que se faz? Pega esse grande volume de dados, né, e eu tento achar essas tendências. Eu consigo entender, perceber tendências, eu consigo fazer profiling, eu consigo aplicar essas ferramentas de inteligência de negócios, as ferramentas de BI, né, fazer minha mineração e aplicar o cubo OLAP, né, em cima desses dados, tentando extrair, tirar caldo dessas pedras. Então, a gente tem empresas hoje em dia que têm uma inteligência competitiva absurda, como o Google, Facebook, Amazon, a B2W, né, Apple, Twitter, Shutterstock. Vocês conhecem a Shutterstock? Sim. Tá? O que eles fazem? Eles constroem eles conseguiram desenvolver mecanismos, né, de análise dos dados que conseguem entregar
uma percepção diferenciada de quem são os clientes, ou do público-alvo deles, e eles conseguem atingir melhor, tá certo? Então, tudo isso, eu preciso de uma estrutura bastante complexa para poder acessar. O que se faz? Tá? Hoje, deixa eu só lembrar aqui. Existe um projeto chamado Hadoop, que, se eu não me engano, é do Apache, tá? Que ele se utiliza de um sistema de arquivo distribuído, ele é utilizado em cluster, e eu posso integrar com bancos de dados não relacionais, tá certo? E ele pode ser integrado, ele, na verdade, ele é um middleware, ele é uma aplicação de e-mail, tá? Que eu integro no meu data warehouse, no meu data mart, né? Em todos os tipos de dados possíveis, tá? E eu consigo entregar esses dados de uma forma indexada para um analítico, tá certo? Para um analisador. Esse cara aqui, ele é um dos segredos por trás do tratamento do Big Data. Se vocês depois quiserem dar uma olhada, tem lá, acho que é hadoop.apache.com. .org. É esse cara aqui. Que faz a mágica acontecer. Tá certo? Então, essa é a aplicação que eu integro com todas as minhas origens de dados, sejam bancos de dados relacionais ou não, né? E eu consigo indexar isso de uma forma estruturada. Uma coisa que eu queria trazer para vocês, que é um negócio que aconteceu há não muito tempo, né? Em 2018, teve um escândalo, né, envolvendo o Facebook e uma empresa chamada Cambridge Analytica, que foi relacionado ao acesso indevido de dados de usuários. Vocês se lembram disso? O Murilo falou do negócio do Trump lá, né? Isso aqui deu um bafafá. Por quê? A Cambridge Analytica é uma empresa de pesquisa de mercado. Era, acho que depois dessa. E eles fizeram um esquema com o Facebook e que o Facebook permitiu acesso aos dados deles, né, de uma maneira geral, de forma indiscriminada. Então, a Cambridge Analytica fazia uma mineração, né, em cima desses dados do Facebook e conseguia fazer aquele profiling que a gente... E o que aconteceu? Se eu não me engano, a Cambridge Analytica, deixa eu só fazer uns cálculos aqui, foi da eleição do Trump, que eles conseguiram fazer traçar o perfil de quem eram os eleitores e falar aquilo que as pessoas queriam ouvir, tá certo? Então, eu disponibilizei para vocês a aula, deixa eu entrar aqui na gerência. Opa, erro desconhecido no aula. Alguém já viu isso? Eu nunca vi, primeira vez. Vocês já viram dar um erro desconhecido? Tente ouvir novamente. Eita. O professor é tão abobado que não diz... Essa aula aqui, ela está como aula do dia 23, que foi aquela aula da semana passada, que eu precisei viajar. Tá? Então, aqui tem eu deixei ali para vocês, ó, 2 artigos, um do Nexo e outro da Medium,
tá? Que eu disponibilizei para vocês, e disponibilizei um terceiro arquivo aqui, que é um estudo de caso do Magazine Luiza, que eu queria que vocês dessem uma lida para responder isso aqui. Quais as empresas, aplicativos são propriedades do Facebook? Quais as informações que podem ser extraídas? Qual foi o principal produto do processamento de dados? Tá? Efetivamente, qual foi a estratégia, a possibilidade aos clientes da Cambridge? E, quando você criou a sua conta no Facebook, você leu os termos e condições de privacidade e concordou com eles? Eu vou abrir para vocês aqui. Essa eu não vou responder porque eu não tenho Facebook. Você nunca teve? Não, Nunca criou uma conta? não. Depois do Orkut eu não tive Facebook. Não, nem para stalkear as colegas de trabalho? Nada. Ah. Isso, Murilo. Tem um documentário na Netflix falando desse caso da Cambridge também. Se vocês tiverem a oportunidade, deem uma olhada. Que é bem interessante. E aí alimenta aquela teoria das conspirações, né? Que a gente tem visto. Tá certo? Eu vou abrir aqui deixa eu adicionar um item aqui, que vai ser a entrega da atividade, questões, tá? E tem esse estudo de caso do Magazine Luiza, que ele é um artigo falando de como o Magazine Luiza investiu em inteligência empresarial em cima também de um projeto que eles resolveram desenvolver em cima de Big Data para melhorar o ambiente, para tentar captar mais vendas, né? Eu não me lembro, tem um nome específico para isso, agora me falhou, que vale a pena dar uma lida, tá? Então, pessoal, fica a leitura para vocês, a gente encerra por aqui hoje, e a hora é agora, choros, dúvidas e lamentações, abram o coração. Enquanto eu vou abrindo aqui a atividade para vocês. Tranquilo? Então, atividade aí, uma semaninha para fazer, com tranquilidade, no amor. Leiam. Uma coisa que eu sei que vocês não são muito afeitos à leitura, certo? Vocês não adianta me enrolar, que eu sei que vocês não são muito fãs. Mas eu recomendo que vocês tirem um tempo para dar uma lida nesses materiais que eu disponibilizo para vocês, porque, primeiro, para vocês desenvolverem o hábito da leitura, né? E segundo, porque tem umas percepções muito interessantes nesses artigos que eu disponibilizo para vocês, tá? Então, eu recomendo que vocês tirem lá uma horinha e falem assim, tá, vou ler aqueles negócios com aquele gordo chato, agora quase esgoto. Aquele gordo chato deixou lá para a gente ler. Feito, gurizada? Feito. Então, Fechou. Então, boa noite a todos, um abraço para vocês aí e para alguns até amanhã. Até amanhã. Até. Até.